Atenção! Abre-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial do Presidente da República. Boa noite, brasileiros. Aqui quem vos fala é o seu presidente Luiz Jair. Quero aqui agradecer a oportunidade que o povo brasileiro me deu ao me eleger seu mais novo presidente da República. Deixo também aqui registrado o meu agradecimento a meu vice, Dilmilton, que tanto me ajudou durante a nossa campanha. Foram dias difíceis, mas como o navio que chega ao porto seguro após a tempestade, nós também chegamos à vitória. Vocês prestaram atenção no que o presidente Jair Luiz falou? A primeira parte, na qual ele faz uma apresentação introdutória, diz respeito ao artigo 76 da Constituição Federal, no qual diz que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Na segunda parte, quando ele agradece sobre a oportunidade de ter sido eleito pelo povo, o presidente exemplifica o que está descrito no artigo 77 da Constituição Federal, que fala sobre as particularidades do processo eleitoral. Mais precisamente sobre os períodos de eleições, sobre os requisitos para a possibilidade de uma nova eleição e também sobre a importação da eleição do vice-presidente à do presidente da República. Como presidente, eu declaro que é apenas minha a responsabilidade de manter, cumprir e defender a Constituição do nosso país. Como vocês já observaram, o nosso presidente da República realmente é muito coerente no seu discurso. Mas o papel de cumprir, de defender e de manter a Constituição não cabe somente a ele, mas também é um papel do vice-presidente. Além disso, essas três funções, elas realmente estão na nossa Constituição, só que, além delas, o presidente da República também possui outras funções, que segundo o artigo 78 da Constituição Federal, é dever do presidente e do vice-presidente observar as leis, promover o bem-estar geral do povo, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aproveitando esse momento, quero anunciar aqui que brevemente irei fazer uma viagem aos Estados Unidos da América para uma grande reunião de líderes internacionais, onde iremos decidir não apenas o futuro do Brasil, mas de todo o mundo. Enquanto isso, irei escolher uma pessoa para chefiar o poder executivo aqui no Brasil, uma pessoa da minha confiança. Quando um presidente não está presente, de fato, alguém tem que ficar em seu lugar. Mas o que ele quis dizer em colocar alguém da sua confiança? Será que ele ia colocar um amigo? Bom, a Constituição ela não diz bem assim. No artigo 79, fala que substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á na de vaga o vice-presidente. Então, caso ele não esteja presente, ele não vai poder escolher alguém. A Constituição fala que o vice-presidente irá ficar em seu lugar. Tá ok. Acabaram de me informar que quando eu e o meu vice, o Dilmilton, tivermos compromissos internacionais, eu não posso simplesmente escolher ao meu bel prazer uma pessoa para chefiar o poder executivo em minha ausência. Sendo assim, o presidente de outro poder irá ficar no meu lugar. Para suprir a vacância temporária do cargo de Luiz Jair e seu vice, são chamados de forma sucessiva o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e, por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal. De forma sucessiva, por exemplo, se o presidente da Câmara dos Deputados está impossibilitado de exercer a chefia do Executivo, é chamado o presidente do Senado Federal. Se ele também está impossibilitado, aí sim é chamado o presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu sei que sempre existem várias preocupações, mas eu quero assegurar para os meus eleitores que eu não irei ser deposto. Mas caso a oposição venha me derrubar, o meu vice Dilmilton irá assumir a presidência em meu lugar para poder dar continuidade ao nosso governo. Como
o nosso presidente falou, a oposição não irá derrubá-lo. Mas caso isso aconteça, ou ele e nosso vice-presidente estejam impossibilitados de exercer a chefia do executivo, serão feitas novas eleições. E como serão essas eleições? Se esse impedimento ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, as eleições são feitas de forma direta 90 dias após a última vacância. Então, por exemplo, o nosso presidente chegou a falecer e o nosso vice foi impeachmentado. Então, a nova eleição, de forma direta, ocorre 90 dias após o nosso vice ter sido impeachmentado. Eu sei que o nosso bom Deus há de nos livrar. Mas se caso o meu vice também seja impedido de ocupar o cargo por algum motivo, como um falecimento, novas eleições hão de ser convocadas. Por outro lado, caso o nosso presidente e seu vice-presidente estejam impossibilitados de exercer o cargo da presidência durante os 2 últimos anos do mandato, é feita uma eleição de forma indireta pelo Congresso Nacional 30 dias após a última vacância. Em ambos os casos de estarmos nos 2 primeiros anos e termos eleições diretas, ou nos 2 últimos anos e termos eleição indireta, os novos eleitos eles devem apenas completar o mandato de seus antecessores com o período que faltava. Eu tomei posse no dia 1º de janeiro e irei governá-los por 4 anos, mas quero vos garantir que estarei sempre com os olhos no futuro e minhas mãos no trabalho. E a sua posse como presidente será-se no mesmo ano que ocorrer as eleições? Bom, no artigo 82, fala que o mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte da sua eleição. Ainda no tocante à minha viagem aos Estados Unidos da América, eu quero tranquilizar todos vocês. Não serão mais do que 15 dias, até porque eu não poderia fazer isso sem correr alguns riscos, e eu preciso estar aqui para cumprir os meus compromissos com cada um de vocês. Essa última fala do presidente Luiz Jair diz respeito ao artigo 83 da Constituição Federal, que diz que o presidente e o vice-presidente não podem se ausentar do país sem licença do Congresso Nacional por um período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Para que a população fique ciente dos meus atos, eu quero aqui vos informar que nomeei como ministro de Estado Gui Marinho. Ele irá assumir a pasta da Economia e eu posso assegurar a vocês que é uma pessoa extremamente competente, muito eficiente. Garanto a vocês que esse homem irá dar uma alavancada no nosso país. Bom, agora vamos analisar as últimas falas do presidente. Primeiro, ele diz que nomeou um ministro de Estado, e segundo o artigo 84 da Constituição Federal, ele pode fazer isso. Esse artigo fala das competências privativas do presidente da República. Entre elas, nós temos nomear e exonerar ministros de Estado, sancionar, promulgar e fazer publicar leis, vetar leis, seja parcialmente ou totalmente, entre outras. Para que não hajam dúvidas, eu quero dar uma ênfase que o meu compromisso, a minha prioridade como presidente é garantir a existência plena e efetiva da nossa União. Depois disso, ele diz que tem como prioridade assegurar a existência plena e efetiva da União. Só que, segundo o artigo 85, seria um crime de responsabilidade se ele tomasse alguma atitude que atentasse contra a existência da União. Então ele não está fazendo nada além da obrigação dele. Além disso, outros exemplos de crime de responsabilidade que tem na Constituição são atentados contra a segurança nacional, contra a lei orçamentária, entre outros. E por isso, quero vos dizer sobre o julgamento em que eu estava sendo acusado. Eu não serei afastado, então fiquem tranquilos que não hão de me derrubar. A próxima fala dele é sobre o julgamento no qual ele estava sendo acusado e o seu afastamento foi interrompido. Isso realmente pode acontecer. Segundo o artigo 86 da Constituição, se passados 180 dias e o julgamento não tiver sido concluído, o afastamento do presidente é cessado sem prejuízo regular no prosseguimento do processo. Muito bem.
Agradeço a atenção de cada um de vocês. Deixo aqui o meu abraço e reforço o meu compromisso de um Brasil para todos. Que a ordem nos guie e que o progresso nos acompanhe. Boa noite.